quando a gente iniciou o trabalho hoje, com o que estava sendo realizado aqui, e vinha muito forte para eu trazer umas passagens bíblicas de um contexto e fazer uma explanação. E eu não entendi, tanto que eu sentei aqui e eu estava assim, pai, eu vou ter que falar sobre isso. E eu estava relutando em falar. E quando a Maiara foi me chamar lá embaixo, que a gente estava fazendo um trabalho, e as coisas que aconteceram lá embaixo, que a luta espiritual que está, o que aconteceu lá embaixo, que o trabalho foi realizado, uma luta espiritual muito grande, que a gente não vê, estamos encarnados, a gente não está vendo essa luta espiritual. Aí eu entendi por que o pai me incomodou tanto para trazer essa mensagem no início, e eu faço questão de trazer agora. Eu vou citar duas passagens da Bíblia, dois contextos históricos, e explanar rápido esses dois contextos. O primeiro contexto é quando, na época de Josafá e Acabe é rei de Israel, Josafá de Judá, Josafá e Acabe, eles tinham parentesco porque eles eram reis, um de Judá e o outro de Israel. E o filho de um com a filha do outro, eles eram casados, então havia interesses econômicos e também havia ali parentesco. Um era sogro do filho do outro e da filha do outro e assim. Então, Acabe resolveu entrar numa guerra e chamou Josafá para ajudar a entrar nessa guerra. Josafá, ele tinha um modo de relacionar com Deus diferente. Ele era comparando Josafá e Acabe, vamos colocar assim, Josafá tinha um temor maior a Deus, que Acabe não tinha. Acabe era mais materialista. Acabe, para ser franco, ele nem acreditava em Deus, tá? Ele acreditava na força da matéria, na força do poder, na força da arma, era isso que Acabe acreditava. E Josafá era um pouco mais temente. Aí Josafá aceitou o convite de Acabe para entrar na guerra, sem consultar Deus. Ele era temente, mas na hora ele não consultou, ele aceitou o convite. Só que quando ele chegou lá, ele sentiu que ele tomou uma atitude errada. Porque, como ele vai entrar numa guerra, levar os soldados para uma guerra, expor uma nação numa guerra, que a guerra era do outro, e ele ia botar a mão na guerra do outro? Não. Mas ele não consultou Deus. Aí, o Acabe consultou 40 profetas que ele mantinha com salários, cuidava, todos eles tinham regalia lá, porque eram mantidos por Acabe, para que, tipo assim, quando Acabe precisava de uma consulta, uma orientação, chamava os 400 profetas dele, de Acabe, não eram profetas do pai, eram profetas de Acabe. Mas tinha um que era do reino de Judá, ou ali, que se chamava Micaías, e que esse era profeta, ele se ligava muito com o pai, ele recebia a direção do pai. E aí Josafá perguntou para Acabe, não tem nenhum outro profeta que possa ser usado para falar, porque os 400 estão falando a mesma coisa, não é possível, é tudo a mesma palavra, o mesmo consenso. Não tem um que possa falar diferente, que tenha uma mensagem diferente? Aí Acabe disse assim, tem um aí, que sempre que eu consulto, ele nunca fala o que eu quero. Ele só fala, ele é sempre contra mim. Ele nunca fala o que eu quero ouvir, ele é sempre contra mim. Aí o Josafá falou assim, mas eu quero ouvir esse. Aí veio Micaías e Acabe disse assim, olha aí, ele vai falar... Ele não vai falar o que eu quero. Aí Micaías, para dar uma debochada em Acabe, disse assim, não, rei, você entra na guerra que tu vai ganhar. Tu vai ganhar, tu vai sair vitorioso. E aí Acabe disse assim, tá vendo como ele está debochando de mim? Ele está debochando, porque ele está falando o que os outros estão falando aí, porque ele está debochando de mim. Aí Micaías disse assim,
eu vi quando o Altíssimo disse assim: quem vai lá para enganar Acabe? Quem vai persuadir Acabe a entrar na guerra? Aí um espírito se apresentou. Eu vou lá e eu vou falar na boca dos 400 o que Acabe quer ouvir. Aí e ele falou para Josafá e Acabe, pois foi isso que o pai falou, mas o pai mandou dizer o seguinte: ó, agora eu vou falar que o pai falou: Acabe, se você entrar na guerra, você morre. Mesmo com tudo isso, Acabe resolveu ir para a guerra e Josafá acompanhou, porque Josafá ficou na dúvida. Então, a dúvida, Josafá acompanhou Acabe na guerra. Só que Acabe foi esperto. Acabe disse assim: não, eu vou fazer o seguinte, Josafá, tu veste a roupa de rei, vai na frente liderando o exército, e eu vou lá no meio dos soldados, disfarçado de soldado, porque assim eles não vão me identificar e não vão me matar. Aí, quando eles viram o rei comandando, o exército inimigo foi atrás do rei, mas viram que não era Acabe, era Josafá. Aí não mataram Josafá. Aí os soldados, muito revoltados, porque não conseguiram pegar Josafá, atiraram flechas para o alto na direção dos soldados que iam. Uma das flechas acertou quem? Acabe, lá no meio dos soldados, foi lá direto em cima de Acabe. E Acabe morreu. Aí o pai... Depois o pai falava assim para mim, o pai falava assim para mim: filho, fala de Davi e Saul. Junta as duas, que eu quero falar, e eu não entendi por quê. Então eu estou trazendo Davi e Saul. Saul foi ungido rei, porque o povo não queria mais aceitar ser conduzido por profetas, ser conduzido por sacerdotes. O povo queria um rei e pediu um rei. Aí Deus levantou e deu o rei ao povo, mas deu o rei que o povo precisava. Não era o rei que o povo queria, mas era o rei que o povo precisava pela conduta do povo. Aí deu o rei que ele precisava. E deu um rei que Saul a gente sabe que ele era muito instável emocionalmente. Ele é tipo, vamos colocar assim, eu acho que Saul era bipolar. Ele tinha um descontrole energético muito grande. Ele ia do 8 a 80 numa rapidez imensa. Saul era muito... Aí Saul tentou várias vezes matar Davi, porque foi mandado que levantasse Davi rei, que Davi fosse ungido rei. Aí, mas não naquele... Davi seria levantado como rei a nível de futuro, quando Acabe desencarnasse. Saul desencarnasse. Mas Saul, o que aconteceu? Saul achou que Davi ia querer o reinado naquele momento. E Saul deu de perseguir Davi. Mas Davi sempre respeitando Saul. Nunca se levantou contra Saul. Teve oportunidade de matar Saul e nunca matou. E aí houve a guerra. Saul estava na guerra, lutando. Ele viu que ele ia ser morto e ele não queria ser morto pelos inimigos. Ele pediu ao soldado dele que o matasse. O soldado se recusou: não vou tocar em você. Aí Saul se jogou contra a sua própria espada e se matou. Aí o soldado quis mostrar que ele era aquele que libertou Davi da mão de Saul. Aí ele chegou para Davi e disse assim: eu matei Saul para te libertar, ó rei. Te dei a vitória, eu matei Saul. Davi passou a espada no soldado e disse assim: ninguém toca no ungido do pai.
Por que eu estou trazendo isso? Todos nós estamos passando por testes. Deus diz assim, quem vai provocar desordem? Tem um lá, levantando o dedo para provocar uma desordem. E a gente tem que ficar vigilante. Todos. E todos nós que estamos aqui nesta terra, e que as pessoas têm que entender que todos nós somos ungidos do Pai. Não tem um melhor que outro. Todos somos iguais. Então, todos nós somos ungidos, porque nós estamos, nesse tempo, num período de transição planetária, que é um período importantíssimo para a espiritualidade e importante para nós, porque nós fomos escolhidos a dedo para estar nesse planeta, nesse momento de transição planetária. Nós fomos escolhidos. Fomos escolhidos com que critério? Critério de merecimento? Critério de dívida? Qual foi o critério usado? Não, nós não sabemos se foi merecimento. Nós não sabemos, porque nós estamos encarnados e não sabemos como foram nossas vidas passadas. Será que é merecimento ou é dívida? Estamos no esquecimento. Então, todos nós estamos aqui nesse momento de transição planetária como ungidos, escolhidos do Pai para estarmos aqui. Fomos premiados pela infinita misericórdia do Pai de estarmos aqui neste momento de transição planetária. Se nós fomos agraciados, nós temos que ter esse respeito um pelos outros, porque todos nós somos ungidos do Pai. Não tem um melhor que o outro. Não tem um irmão encarnado melhor que outro irmão encarnado. Não tem um irmão desencarnado melhor que um outro irmão desencarnado. E não tem um irmão desencarnado melhor que um irmão encarnado. Todos somos iguais e estamos, os irmãos desencarnados que estão aqui na quarta dimensão, participando do trabalho conosco, também estão pela infinita misericórdia do Pai. E os que estão conosco, nos ajudando no trabalho, foram também escolhidos pelo Pai. Com que critério? Não sabemos. Será que são tão evoluídos? A gente teve uma experiência no sábado, que um irmão de 43ª grandeza veio se comunicar com a gente, e que ele falou? Que ele era uma poeirinha. E eu falei, o que nós somos? Que ele, para o universo, ele falou conosco, eu sou uma poeirinha para o universo, porque vocês não têm ideia de como é a evolução no universo, ela é sem fim. Nós somos a partícula atômica da poeira. Então, o que nós somos? Se um ser de 43ª disse que era uma poeirinha para o universo, o que nós somos? Então, todos nós somos ungidos do Pai. E aí, o que acabou? Davi ficou aborrecido porque o outro matou o rei, ele tirou a vida dele, errou. Porque ele entrou num contexto de julgamento, e assim é o que nós estamos fazendo, um com os outros. Porque, gente, o irmão que está desencarnado, ele está na mesma misericórdia que nós encarnados. Eles também estão errando igual a gente. Estão apanhando, errando, levantando, para continuar junto aqui com a gente. Eles só estão do outro lado, porque eles não têm um corpo físico, porque não tem como colocar 15 bilhões, 30 bilhões de habitantes nessa terra. Imagine com o que nós temos. 8 bilhões, se botar 30, a gente explode o planeta. A gente destrói esse planeta, então não tem condições de colocar. Então, tanto o irmão desencarnado, ele está aprendendo e errando junto com a gente, como nós encarnados também estamos. Ele também está tendo a oportunidade de aprendizado. Então, era essa mensagem que o Pai me incomodou para trazer no início, que eu não consegui. E eu só trouxe agora. E é uma mensagem rápida, porque ela já estava toda na minha cabeça, que o Pai falava comigo, filho, entrega essa mensagem. E eu ainda falei assim, o Maico chegou, Maico, eu preciso entregar uma mensagem.
É porque não era o momento não era no início, o momento era agora. Porque nós temos, não é porque um irmão está desencarnado, que está canalizando, que ele é melhor que nós. Exatamente. Ele está passando pelos mesmos processos que a gente. E não é porque nós estamos encarnados no esquecimento que nós somos melhores que o irmão que está desencarnado. Nós estamos no mesmo barco. Agora nós temos que tomar cuidado com aquele que diz assim para o pai, eu vou lá. Vou lá bagunçar. Sou voluntário. Eu sou voluntário para causar desordem. É esse que tem que tem que vigiar. Porque o irmão desencarnado não é melhor do que eu que estou encarnada. Nem eu que estou encarnada sou melhor que o meu irmão que está desencarnado. Todos são iguais. Todos vão errar. Por isso que eu tenho uma resistência para incorporar. É uma coisa pavorosa. Ele diz assim, eu falei, não quero, deixa eu ser eu. Deixa eu ser eu. Eu vou trazer aquilo que está dentro de mim. Mas eles te pegam de jeito e você incorpora. Mas, gente, sabe o que acontece? Nós estamos vivendo numa época que se não tiver incorporação de espírito, as pessoas não assistem, porque a idolatria e espírito desencarnado está tão grande que até os irmãos que incorporam, muitos estão incorporando direto, porque dizem, não, se não tiver espírito, não tem audiência. Exatamente. Tem que ter espírito. Usando as pessoas como gado. Exatamente. Sabe? Gado. Então, até que ponto nós estamos sendo manipulados pelos irmãos desencarnados ou irmãos encarnados, que nós não sabemos, eu não estou aqui para julgar, eu estou trazendo uma mensagem, até que ponto nós estamos sendo manipulados por eles. Porque tem aqueles que estão lá com o dedinho para o pai, Você lembra agora no início, quando a gente está fazendo trabalho, que eu te entreguei uma mensagem, que o pai falou, passaste na prova. Sim, e vai continuar passando na prova. Todos nós vamos continuar passando na prova. Agora, o que nós vamos querer botar em prática? Amor e perdão, compreensão, tolerância ou agressividade? Tá lá, vai entrar meu vídeo de agressividade. Vai lá entrar. Então, o que nós queremos colocar? Ficar vibrando na energia masculina, que era a energia que era predominante ali, que trouxe guerra, ou a gente quer voltar porque os espíritos dizem que a Lemúria vai voltar. Você acha que a Lemúria vai subir do mar? Não, são os espíritos. Gente, é a energia lemuriana que vai retornar à Terra, a energia feminina. Tem que ter equilíbrio. Está todo mundo querendo ver os palacetes da Lemúria subir do mar, vir para a terra. Não vai ter isso. É visão materialista. É visão materialista. É a energia feminina, que é a energia de acolhimento, a energia, como diz, energia nutritiva. Por que é nutritiva? É dar e receber. A gente vai se nutrir, quem tem dá, quem não tem recebe. E a gente vai fazer troca de energia, a gente vai viver isso. A gente não vai precisar mais de estar incorporando para se comunicar com o outro lado. Não vai precisar disso, só está precisando disso agora porque o povo quer isto. Deus está dando o rei que o povo quer. Exatamente. São as bengalas que estão vendo aí. Então, é hora de mudar essa mente, gente. É hora de mudar. E nós temos que começar a mudar dentro da casa. Dentro da casa, aprender a nos respeitar e entender que o irmão que está desencarnado também está passando pelo mesmo processo que nós. É porque para as pessoas, assim, muitos médicos vê os espíritos que incorporam, canalizam como um Deus. É um irmão como fosse encarnado para encarnado, é um trabalho conjunto. Não é um trabalhador como nós, exatamente, com a gente. Então, assim, os irmãos, dependendo de quem seja, o Exu ou qualquer outro tipo que seja, canalizado, celestial, outro, é um irmão como outro qualquer, entendeu? Não é um Deus, como as pessoas veem, entendeu? Porque elas querem ver fenômeno. As pessoas atualmente, elas querem ver fenômeno.
Gente, que fenômeno melhor ou maior que nós? Para pensar, eu acordo de manhã e eu digo assim para o pai, pai, obrigada. Porque eu consigo enxergar, eu consigo ouvir, eu consigo falar, eu me alimento, eu tenho comida na mesa. Eu digo assim, pai, eu tenho mais do que preciso. Porque eu tenho mais de um quarto dentro da minha casa, eu só precisava de um. Tenho mais de uma cama, eu só preciso de uma. Eu só preciso de um banheiro. Eu preciso do mínimo. Eu tenho mais, o pai me deixou ter mais. Isso é o quê? Isso é um milagre de Deus na vida da gente, que a gente pouco se importa em agradecer. Nós temos mais do que nós precisamos. Tem gente que não tem nada. Eu tenho uma cama para dormir, tem gente que nem cama para dormir tem, está no chão. E a gente acorda de manhã, a gente nem agradece porque saiu de uma cama. A gente toca a vida como essas bênçãos diárias, não tem importância, não tem. Porque a gente está tão acostumado com isso aqui que a gente não vê o milagre da vida sobre nós. E eu agradeço a Deus, eu agradeço todo dia, pai, obrigada. Obrigada que eu tenho um café para tomar de manhã, pai, obrigada porque eu tenho um chinelo para calçar, pai, obrigada porque eu levantei, pai, uma coisa que eu agradeço ao pai, pô, eu já estou com 65 anos, eu não sei o que é doença, eu não sinto dor, eu agradeço o pai, obrigada porque tu está me mantendo saudável. Eu não sei o que é dor, então eu agradeço todo dia. Isso é um milagre da vida. Aí a gente quer que tipo de milagre? A gente quer ver um Deus com uma varinha mágica e plim, transforma ali. Não, Deus não é isso. O milagre está dentro de nós, nós temos que nos transformar. Nós é que somos o milagre. Então, gente, é essa mensagem que eu estou deixando, que Deus possa falar mais aos corações e nos dar força para que a gente nós possamos nos ressuscitar. Uma vez eu preguei numa igreja que a coisa mais difícil para Deus era ressuscitar vivo. E realmente não está errado. Porque fazer uma profunda reflexão e uma catarse de nós mesmos, nos reformularmos, é um parto para Deus. Então isso é a coisa mais difícil que tem, ressuscitar o ser vivente sobre a face da terra. E a gente está nesse contexto. Então, essa mensagem, que Deus nos abençoe. Amém, Pai. E muita reforma ainda. Muita reforma ainda.